Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Jason, sou pai de Kai e Cauê, e Cauê é o nosso filho especial. Ele tem autismo. E no vídeo de hoje eu vou abordar o assunto autismo e igreja. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode fazer agora. Se você gosta do assunto sobre autismo, se você tem interesse, conhece alguém que tem um filho autista, pode compartilhar esse vídeo e pode clicar no gostei, que assim esse assunto vai acabar sendo mais difundido e divulgado pelo YouTube. E desde já eu agradeço a todos que estão assistindo. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o autismo e a igreja. Inicialmente, eu gostaria de falar e de lembrar, né, que cada criança autista ela se comporta de uma determinada forma específica. Então, o que eu vou falar aqui se aplica de uma forma geral. Claro que cada família, cada igreja precisa saber lidar com a criança que está dentro do espectro do autismo. Então vamos assim colocar. Eu vou falar de uma forma geral e você vai adaptar da forma que você achar melhor, da forma que a igreja achar que seja mais conveniente. Então vamos lá, vamos começar em relação ao acolhimento, né? As famílias que têm o autismo no seu convívio precisa ser acolhida nas igrejas. Essa família precisa ser entendida, precisa ser compreendida. Os membros da igreja precisam acolher de forma geral essa família que tem uma criança com autismo. Só em fazer isso já acredito que um grande passo para que essa família se sinta à vontade no meio dos irmãos. E sem dúvida nenhuma isso vai ajudar bastante a essa família se sentir à vontade, se sentir acolhida, principalmente pelo fato de ela ter uma criança com autismo. Porque, como eu falei no vídeo anterior, esse assunto, ainda que estejamos no século XXI, ele ainda gera preconceito nas pessoas. As crianças com autismo sofrem o bullying devido à sua condição. E infelizmente isso não é diferente nas igrejas. Não em todas, mas ainda infelizmente acontece. Casos pontuais, mas infelizmente acontece. Então, o acolhimento é essencial para que a família possa se sentir à vontade no meio dos irmãos. Outra questão, no momento de culto, né, quando está acontecendo o momento de culto ali, o culto público,
Eu acredito que a família que tem uma criança com autismo, o ideal seria ela se antecipar aos fatos, ou seja, tentar chegar primeiro do que os outros irmãos, para que a criança não se sinta constrangida ao entrar no templo. E, por exemplo, a maioria dos lugares já está ocupado. Como eu falei, cada criança reage de um jeito. Mas acredito que se a família consegue antecipar a chegada ao templo, a criança vai, acredito que corresponder, vai se sentir mais segura, porque ela vai estar chegando ali e no ambiente que ela vai adentrar, no momento tem poucas pessoas. E isso faz diferença no comportamento da criança. Então, se a família conseguir chegar minutos antes de a grande maioria dos irmãos chegarem, acredito que já vai ajudar a criança a ficar mais tranquila na hora do início do culto, por exemplo. E a posição e o local onde essa família vai ficar também é importante. Eu gosto de ficar na última banca, porque caso aconteça algum contratempo, a saída do templo será mais rápida. O meu Cauê, ele gosta de beber bastante água e, consequentemente, ir no toalete várias vezes durante o momento de culto. Então, sentando nas últimas bancas, isso facilita esse movimento dele, de ir pegar água e de ir ao toalete. Então, a posição de sentar dentro do templo, acredito que também ajuda bastante se a família sentar numa posição estratégica, vamos assim dizer. Porque na hora que ela precisa sair, isso vai facilitar para as duas partes. Normalmente a gente leva algum brinquedo que ele tenha interesse, para que ele fique um pouco mais concentrado na hora que estivermos cultuando. O meu gosta de massa de modelar, gosta de peça de montar. Então a gente leva esse tipo de brinquedo para ele ficar na banca. Ele gosta de ficar deitado também, por isso a gente senta também na última banca. Ele gosta de ficar deitado, modelando a massa ou montando as peças. E ele gosta de espaço, vamos assim dizer. Então ele fica à vontade na última banca. Normalmente ele fica deitado, balançando as pernas. Ele gosta de fazer esse movimento, de ficar balançando as pernas. E isso é característica de alguns autistas. E isso ajuda ele a se concentrar. Ele fica balançando as pernas, fazendo o movimento de flap com as pernas ou aquele movimento de barca, se balançando. Isso faz ele ficar mais calmo e ele fica mais concentrado também quando ele está fazendo esse movimento. E isso também é uma característica de criança com autismo. Movimento de flap com a mão e fazer esse balanço, balançar o corpo de alguma forma, tipo pêndulo também. Isso faz com que eles se concentrem. Na hora do louvor, né? Normalmente o autista ele tem uma sensibilidade auditiva elevada e normalmente a parte que
o som fica um pouco mais alto é quando está acontecendo a parte do louvor, principalmente se for um grupo que esteja tocando. Isso também vai de acordo com quais instrumentos está sendo tocado, e também depende da altura e da regulagem do som. No início eu lembro que era bastante difícil nesse momento de louvor, Cauê ficar dentro da igreja. Normalmente quando iniciava o louvor ele começava a chorar, queria sair, e assim a gente fazia. Saía no momento de louvor, e quando acabava o momento de louvor a gente conseguia retornar com ele para dentro do templo. Mas hoje em dia ele já consegue participar também junto com os irmãos do momento de louvor. E ele já se adaptou a esse momento, ele participa, né? Ele bate palma, às vezes quando ninguém está batendo, ele gosta de bater palma na hora do louvor. Acredito que ele já entende que está acontecendo ali o momento de louvarmos ao nosso Deus e que pode ser executado às palmas. Então isso, claro, varia, como eu falei no início do vídeo. Cada criança vai reagir de uma forma e normalmente eles têm essa sensibilidade auditiva. E eles precisam se acostumar com o ambiente que eles estão e com o nível do barulho também. Em relação ao departamento infantil, normalmente as igrejas, né, têm esse departamento para conseguir trabalhar melhor com as crianças. Então, isso também é um desafio para esse departamento, que seria interessante que conseguisse adaptar as tarefas para a criança com autismo. Seria interessante que conseguisse incluir ela, mesmo fazendo uma atividade diferente, mas que ela ficasse dentro da sala, participando ali do momento que está sendo ensinado para todas as crianças. E em relação à encenação, né? Normalmente o departamento infantil envolve peça teatral, alguma apresentação em homenagem a Dia dos Pais, Dia das Mães. E também seria interessante que essa criança fosse participar também desses momentos, da forma que ela consegue, né? Isso é importante para ela, importante para a família que está ali com o seu filho autista. E outra sugestão que a gente poderia dar para a igreja em geral, no caso, se houver algum irmão que trabalhe com música, seria interessante tentar trabalhar com a criança que tem autismo nessa parte de música, que eles gostam bastante de música, apesar da sensibilidade auditiva, mas você consegue trabalhar a música com essas crianças. Então seria interessante que houvesse algum desenvolvimento nessa área de música e autismo dentro da igreja. Acredito que seria bastante importante. E para terminar esse vídeo, eu lembro que esse assunto seria importante que ele fosse abordado mais vezes dentro das igrejas. Tanto para as pessoas tomarem conhecimento do que é o autismo, de como lidar com o autismo na igreja, como lidar com a criança que faz parte do espectro autista, a junta diaconal, como ela deve agir em um momento de descompensação, por exemplo,
como é que os diáconos devem proceder se por um acaso uma criança que tem autismo descompensar no meio da celebração do culto. Esse tema precisa ser mais abordado dentro das igrejas. Não apenas no mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, mas sempre que houver oportunidade, esse assunto deveria ser abordado nas igrejas, nos departamentos, nas sociedades, porque esse é um assunto extremamente importante. E as pessoas precisam conhecer o autismo, precisam aprender a lidar com a pessoa que tem autismo, com a criança que tem autismo, precisa lidar com a família que convive com autismo. Então, por isso que eu acho que esse assunto devia ser mais abordado dentro das igrejas e abordado mais vezes em outras oportunidades dentro da igreja. Então, se você quiser deixar algum comentário aí embaixo, fique à vontade. Se você quiser sugerir também algum tema para que a gente possa fazer um vídeo, também deixa aí nos comentários. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Um abraço e até a próxima.